Olá, mulheres! Estamos aqui para a 15ª aula do Curadas para Curar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante entre os 3 altares do lar. Nós vamos falar do último deles, que é o altar do leito dentro da nossa casa, a importância desse altar. E eu gostaria de nós darmos início a esse encontro, que mesmo que seja virtual, nós já temos afeto uma pela outra, nós já nos conhecemos no grupo através dos nossos pequenos encontros semanais. Eu queria convidar você para nós estarmos adorando a Deus nesse momento. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluias! Hoje vamos estar falando então do altar do leito. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aquilo que os céus criou, só os céus podem restaurar. Aquilo que Deus projetou, aquilo que os céus projetou, só os céus podem sustentar. E amadas mulheres, esse assunto é um assunto que muitas vezes pouco se ouve falar, pouco se ouve ministrar, mas é necessário nós abordarmos esse assunto para que nós sejamos mulheres curadas, que venhamos ensinar outras vidas e trazer curas para outras vidas. E quando nós não temos um casamento sarado, curado, que nós temos uma deficiência, dizemos assim, nesse altar, dentro da nossa casa, a consequência para toda a casa, os filhos, o casal, para todos há uma consequência. Hoje nós vamos falar sobre isso. Sabe que Deus, quando Adão ele pecou, ele estava no jardim, estava no paraíso. Quando ele pecou, ele estava nu diante de Deus. A palavra de Deus diz que todo dia Adão se encontrava com o Senhor no jardim e vivia em paz e vivia em bênção, mas o dia que ele pecou, ele foi se esconder porque ele sentiu vergonha da sua nudez. Então o pecado, ele traz muita deformação na nossa visão, inclusive a respeito da nossa sexualidade. O pecado faz com que muitas vezes a gente olhe para aquilo que Deus projetou, para aquilo que Deus fez como se fosse algo abominável, algo que não fosse para a bênção. E nós não podemos fazer isso, porque nós, de certa forma, também estamos pecando. O sexo, ele foi criado por Deus, para unir o homem e a mulher, vincular o marido e a mulher,
e se tornar uma só carne. O sexo ele foi projetado por Deus, ele foi pensado por Deus, né, para que seja algo somente para o casamento, através da aliança do casamento. E não há discussão quanto a isso. Isso é um entendimento pacificado. O que nós temos que entender é que, às vezes, até dentro da própria igreja, a gente vê pessoas falando assim, mas nós estamos vivendo outros tempos, são outra mentalidade, mas os princípios bíblicos permanecem imutáveis. Eles são eternos. Muitas vezes o que nós nos conformamos com o pecado e aceitamos. Eu vejo mães e pais cristãos dizendo não é melhor eu deixar o meu filho e a minha filha terem relação sexual dentro de casa com o namorado do que estar em outro lugar. Eu digo para vocês que é melhor você ter uma casa santificada, um lar santificado, que trazer o pecado para dentro da tua casa e isso acabar trazendo consequências. Os nossos filhos, eles vão crescer. E o que eles escolherem para a vida deles é decisão deles, as consequências vão ser deles. Mas nós, como pai e mãe, nós precisamos manter a santificação da nossa casa e do nosso leito. Amados, o casamento, ele é algo tão forte entre um homem e uma mulher, que se nós analisarmos, toda vez que houve um sacrifício, sempre houve derramamento de sangue. Todo mês a gente renova a aliança na casa do Senhor através do pão e do vinho. O vinho representa o sangue. Toda vez que havia uma oferta sendo feita, uma aliança renovada com o Senhor, na antiga aliança, era necessário haver o derramamento de sangue. E Deus, ele sempre projetou tudo perfeito. Se nós olharmos a parte fisiológica do homem e da mulher, nós vamos ver que o pênis do homem, ele simboliza um dedo, e o ímen da mulher é uma aliança. Então, toda vez que há uma conjunção carnal entre o marido e a mulher, na primeira vez houve um derramamento de sangue. E ali foi feita uma aliança entre esses dois homens perante Deus, ou seja, uma relação a três. E toda vez que o homem e a mulher renovam essa aliança, é como se fosse uma celebração diante de Deus. Muitas vezes a gente vê dentro da nossa casa o marido e a mulher passando por um momento de esgotamento emocional. Após ter uma relação sexual, aquele esgotamento emocional muda. Por quê? Porque Deus projetou sexo para que fosse uma aliança que trouxesse vida dentro do lar e tornasse uma casa saudável. Só que Deus, ele deu uma ordem que sempre seja melhor que se ande em dois do que um. Não é bom que o homem viva só. Por quê? Porque Deus, ele conhece o que significa um impulso e um desejo sexual de um ser humano. Se não houver um casamento, a gente costuma dizer assim, a mulher, ela se adapta fácil. Se ela estiver solteira, ela consegue se manter. Mas o homem é muito mais carnal. A mulher, ela tem os impulsos sexuais dela através da fala, dos sentimentos e dos atos que ela recebe do seu companheiro. O homem é totalmente visual, o que ele enxerga é o que impulsiona. Por isso que é tão fácil o homem pecar. E quando nós falamos aqui, na palavra que nós estávamos lendo há pouco, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, o que Deus estava querendo nos ensinar quando ele fala de um leito sem mácula. O leito sem mácula é um leito sem pecado. É um leito que ele é santificado através do matrimônio, através da aliança que há entre um homem e uma mulher. E muitas vezes as pessoas confundem a questão da união estável e de um casamento. Qual é a diferença, pastora? Toda a diferença. União estável, a gente está tratando de um acordo de bens. O casamento é uma instituição criada por Deus, instituída por Deus, em que a gente firma aliança perante os homens e depois recebe a bênção de Deus. O casamento, ele é algo tão forte que certas culturas, eles preservam isso, que se vocês forem estudar ou até assistir filmes antigos, vocês vão ver.
uma festa de casamento, no meio da festa de casamento, o casal se retirava para ter a conjunção carnal, e ali era derramado sangue, eles expunham o lençol mostrando o sangue derramado e voltavam para a festa para comemorar. Nossa, que horrível isso, pastora! Mas é para vocês entenderem o quanto isso, a relação conjugal entre um homem e uma mulher e a virgindade entregue para um só homem tem importância para Deus. Os judeus, eles comemoram dessa forma. E assim várias outras culturas que eles entendem o que é a importância de um casamento, o que significa quando um homem e uma mulher se tornam um. Através da relação sexual, o homem e a mulher, eles acabam se tornando uma só carne, um só espírito. E aí eles começam a viver, a alma, ela é conectada. E por isso que nós falamos, né, quem está nesse grupo que já passou por processos de libertação, que trabalha em igreja, vai entender que quando nós recebemos alguém na igreja que já teve diversos relacionamentos sexuais, é necessário trabalhar a libertação e o desligamento de almas. Por quê? Porque tem como colar 2 copos e depois tentar descolar esses 2 copos e fazer com que eles fiquem inteiros? Não há como. Por quê? Porque toda vez que eu tive uma relação sexual, me tornei um com a outra parte. E quando eu vou me desligar, uma parte daquela pessoa ficou em mim e uma parte de mim ficou naquela pessoa. E é necessário fazer essa desconexão para que eu possa ter minha alma livre para viver então um casamento em plenitude, para que eu possa viver 100% para o meu marido, aquele a qual eu decidi ter uma vida, né, a 2. Glória a Deus. Amados, quando nós falamos sobre relação sexual, o leito matrimonial, o altar do leito numa casa, eu quero falar com vocês sobre algo muito importante que está ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que diz assim: portanto, não vos negueis uns aos outros, exceto por mútuo consentimento, apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não tende por causa da falta de controle. Olha só que interessante. Ali no livro de Coríntios, Paulo, ele estava ensinando ao povo de Coríntios a importância de haver uma manutenção do casamento. O casamento, ele precisa... não pode haver continência da relação sexual sem que haja mútuo consentimento, porque isso vai abrir brechas para que haja o adultério, para que haja... Mas daí você vai dizer assim, pastora, mas se não houver uma constância no relacionamento sexual e o marido cair em adultério, mas isso não pode acontecer, amados, vamos para a palavra. Na antiga aliança, quando nós falamos de adultério, é quando uma mulher e um homem, eles têm uma conjunção carnal. Só que na nova aliança, a palavra de Deus vai nos ensinar que toda vez que eu olhar para alguém com desejo, eu já adulterei. Eu já sou adúltero. E o que nós estamos falando aqui, que a fisiologia do homem e da mulher é diferente. A mulher, para ela sentir desejo, ela precisa ouvir, precisa descer ao coração, precisa entrar na mente. O homem não, ele sofre impulsos pela visão. Em toda vez que houver uma continência de relação sexual dentro da nossa casa, nós estamos expondo os nossos maridos a ficarem vulneráveis e acabar pecando pelo olhar. Então nós mulheres, nós precisamos ser mulheres sábias, edificar nossa casa e cumprir com o nosso papel de esposa. Só que aqui eu quero trazer um ponto de equilíbrio. Quando nós falamos e lemos a passagem da Bíblia em que diz que o corpo da mulher já não pertence mais a ela, mas pertence ao marido, muitas pessoas que vivem numa vida religiosa vai entender que ela tem que dispor do seu corpo ao bel prazer do seu esposo e que ela não pode dizer que não e que ela tem que se submeter. Isso é escravidão. Isso não é uma relação de liberdade e não é uma relação com a bênção de Deus, porque acaba sendo uma relação abusiva e Deus também não está com isso. A palavra de Deus diz que se o marido não coabitar com a sua esposa com entendimento, nem as orações dele sobem até os céus. As suas orações são abominadas. Então a continência ela pode acontecer desde que haja mútuo consentimento.
E a esposa, ela não é obrigada a ter relações sexuais sempre que o marido desejar, se ela não estiver bem, se não estiver passando por um momento em que aquilo venha gerar prazer na sua vida. Só que aí muitas vezes, amadas, eu quero trazer algo para vocês, porque aqui eu creio que tem mulheres que são recém-casadas, talvez algumas nem casaram ainda, e talvez como eu estejam casadas já há 30 anos, talvez até mais. E nós vamos perceber que o casamento ele é feito de ciclos, de crises. Isso é normal em todo casamento. Vai chegar um momento na nossa vida, principalmente para nós mulheres, depois que nós temos filhos, a nossa genética, a nossa vida é como se nós já tivesse gerado e não precisasse mais, né, ficar tendo relações para procriar. Os hormônios começam a mudar porque o corpo entende dessa forma. Só que nós precisamos buscar entendimento, amadas. Que se nós estivermos vivendo um momento assim, nós temos que buscar ajuda de profissionais. Consultar, fazer exame hormonal, ver se há algum problema para que os nossos casamentos sejam mantidos. Porque às vezes uma mulher, por falta de conhecimento, acaba deixando o casamento morrer. E aquele casamento acaba e ela acaba ficando frustrada pro resto da vida, porque ela não conseguiu mais se realizar como mulher, como mãe, como esposa e ter uma vida plena. Então, sempre que a gente for passar por um momento de fragilidade, seja hormonal, sentimental, nós precisamos ter uma conversa aberta com o nosso esposo, deixar ele a par do que nós estamos passando e os dois juntos buscar a solução para aquele problema que está sendo vivido. O Senhor, Ele está trazendo, Ele nunca traz algo para a nossa vida que seja para nos punir, mas sim para nos libertar. Todo entendimento traz libertação. Todo conhecimento, ele traz libertação. E hoje o Senhor quer curar nossa alma, o Senhor quer curar nossa vida por completo, seja na nossa vida sexual, seja na nossa vida de adoração, seja na nossa vida de mãe e de pais. Outra questão que eu quero colocar aqui, que o Espírito Santo está falando ao meu coração nessa hora, para terminar essa aula falando disso hoje. Amadas mães, muitas vezes nós, como esposas, quando nós geramos o filho, o nosso impulso é substituir o filho pelo marido. Só que eu quero dizer para você que você se tornou uma com o teu esposo e não com o filho. A palavra de Deus, ela é justa e reta, ela não diz assim, ó, e fez o homem, a mulher e o homem se tornou uma só carne, com o fruto que gerou do seu ventre, não. A palavra de Deus diz que quando o filho nasce, é cortado o cordão umbilical e o homem e a mulher se tornaram um para sempre, eternamente, vínculos de sangue, de alma e de espírito. Então nós precisamos entender que os filhos vão crescer, eles vão ter a vida deles, eles vão casar, eles vão seguir, mas o que é que vai ficar com você, o teu matrimônio? Agora, se você adoeceu o teu matrimônio por causa dos teus filhos, porque você colocou no lugar do esposo, colocou no lugar da esposa, não deu prioridade ao teu casamento, quando os teus filhos partirem para a vida deles, o que é que vai ter sobrado para você? Um casamento adoecido, uma vida cheia de problemas, que muitas vezes não dá mais tempo de curar e de trazer a cura e a plenitude para esse casamento.